Oi pessoal, aqui é o Luni, também conhecido como Lunicórnio, e hoje eu trouxe aqui um pouco de arte vlog e um pouco do meu processo de pintura em aquarela. E falar um pouco sobre esse processo desde pintura, sketch, procurar referências. E a primeira coisa que eu faço, geralmente quando eu vou fazer uma ilustração, e eu tenho uma leve ideia do que eu quero, uma intenção do que eu quero desenhar, eu vou atrás de referências fotográficas, seja de poses, seja de algum tipo de arte que eu quero seguir, estilo de arte ou a composição. Então, nesse primeiro momento, eu procuro referências e faço essa busca a partir de fotos, né? Eu gosto muito de usar o site Pinterest porque ele tem uma forma de buscar imagens a partir de imagens semelhantes. E isso ajuda muito o processo de achar essas imagens que são mais interessantes para nossa composição. E depois eu comecei a fazer uma sketch, né, que é um rascunho de uma forma meio miniatura. Isso também é conhecido como thumbnail para as pessoas da área. Isso quer dizer que quando você está fazendo um rascunho em miniatura, você está pensando só em composição. Então não é interessante pensar em detalhes, você está pensando ali mais como vai ser os objetos, como os elementos vão estar dispostos naquele espaço. E isso ajuda muito a gente a não rabiscar a folha assim meio que à toa. E aí, de certa forma, isso me ajuda a dar um direcionamento para a arte antes mesmo de eu começar ela. Quer dizer, isso já é um começo para ela. Então, depois disso, depois dessa referência, depois da sketch, do thumbnail, eu começo a rabiscar o papel e eu já tenho a composição pronta. Então, aí sim eu posso pensar nos detalhes com grafite e a partir desse momento começar a pintura. E eu acho interessante que a aquarela, nem sempre eu tive uma boa relação com ela, pra ser sincero. Eu achava ela uma tinta muito difícil de domar, porque você coloca água nela e aí as cores se espalham, né? E hoje em dia eu uso muito isso a meu favor, como vocês podem ver. Eu gosto muito de fazer essas expansões, né, que a gente chama na aquarela, que é quando você pinga pigmentos de tinta da aquarela em águas, em poças d'água ali. E aí a partir disso ela se expande e é a coisa mais linda ver, sabe? Eu gosto muito de ter esse tipo de pincelada nas minhas peças, nas minhas ilustrações. E eu acho que ganha total assim, sabe? Tipo, um valor sobre isso. Então, eu gosto muito de começar, assim, pensando em composição de cores, pensando mais ou menos quais eu vou usar, principalmente porque depois não dá pra mudar, não é que nem arte digital, que você consegue simplesmente apagar ou tirar, né, totalmente o pigmento. Então é legal você ter uma ideia mais ou menos de cor que você vai usar, mas não deixar isso te aterrorizar também. E a partir disso, eu vou pensando, eu vou começar a colocar as cores, colocar muitos sentimentos que eu quero ter naquela arte. Então eu penso muito nas cores a partir da composição, do clima, do ambiente que os personagens estão inseridos. E isso me faz ter meio que já uma direção de arte, né, nesse sentido. E a partir disso, as coisas vão indo, sabe? Vão acontecendo e eu deixo muito o processo ser fluido, porque a arte em si, esse tipo de técnica de aquarela, é muito sobre também você deixar fluir as coisas indo, acontecendo. Então, eu gosto muito de deixar respingos, de deixar manchas, que não necessariamente eu fiz de propósito, mas também porque tem uma interação ali com a tinta, com a água, com o pigmento e com a pincelada, né? Com o movimento que você faz com a mão, do pincel, das cerdas, como você toca. Então, isso tudo dá um aspecto único pra sua peça. E é o que eu mais gosto de aquarela. Faz tempo que eu não mexia com aquarela, pra ser sincero. Eu dei uma parada nos meus estudos e agora eu tô retomando. E tô amando, porque pra mim, eu não sei, mas eu simplesmente me encontro nela. E ela me faz ser uma pessoa melhor. E por que eu digo que ela me faz ser uma pessoa melhor? Porque a aquarela simplesmente tem muitas coisas que... tem coisas na vida assim que a gente não pode controlar, né? E eu sempre tive muita vontade de controlar tudo, né, no sentido de eu quero lidar com as situações com controle. Eu quero controlar, tipo, como as coisas vão acontecer no meu futuro. E eu sempre fui muito ansioso. E aquarela é justamente ao contrário, porque você não pode simplesmente pular etapas, você tem que esperar as camadas secarem,
você tem que ser paciente, senão você vai borrar mais sua peça. Se você colocar uma cor antes dela secar a camada anterior, você vai manchar todo aquele espaço. Então, tem muito essa questão de você precisar ser paciente e esperar o tempo de cada camada secar, sabe? Então isso me lembra muito etapas da vida, de esperar cicatrizes, esperar momentos de perdão, momentos de sair de outros ciclos e para novos. E muito isso de ter paciência, sabe? Fazer as coisas com calma. Uma coisa que eu vejo que cada vez mais a gente se perde, né? Porque tudo é tão agitado, a nossa vida é muito agitada com redes sociais. Depois da quarentena também acho que o aumento de tudo tá muito imediato. Nossas respostas são imediatas, não pensamos mais antes de responder as pessoas. As pessoas também nos cobram muitas respostas imediatas, então às vezes você visualiza uma mensagem e você precisa imediatamente responder ela. E eu nem sempre fui assim, não lido muito bem com esse imediatismo assim. E eu confesso que até depois que eu comecei a morar no centro de São Paulo, eu notei que eu sempre queria estar em um outro tempo que as pessoas não estavam, sabe? Eu queria viver com um pouco mais de carinho, com um pouco mais de atenção aos detalhes, atenção a cada momento, que era uma coisa que eu procurava porque eu não conseguia palpar o tempo. Eu sentia que eu sempre estava perdendo, eu nunca fazia o suficiente, nunca era o suficiente. E a sensação, pelo menos aqui na cidade, é que todos estão correndo e que você nunca fez o suficiente, sabe? Você sempre tem mais pra fazer e às vezes é difícil chegar no final da noite e deitar a cabeça e não ter nenhum problema pra pensar, sabe? Então, eu vejo que retomando essa prática de aquarela, eu voltei a pincelar com mais calma. Eu voltei a ter mais essa intenção de estar ali presente no momento. E de certa forma, pra mim, é terapêutico, sabe? Porque você tá ali se dedicando, você tá ali fazendo as pinceladas com calma. E isso também eu notei que melhora muito mais meu trabalho quando eu faço as coisas com calma, com carinho, com dedicação. Porque aí as coisas ficam mais... Eu não sei, eu consigo enxergar mais como as coisas podem ser também melhores. E fazer os traços de forma mais menos só sobre intuição, mas também sobre propósito ali, porque você está colocando uma intenção ali no momento, com mais atenção, né? Então eu acredito que essas técnicas tradicionais, elas ajudam a trazer um pouco mais dessa realidade, né? De esperar as coisas secarem, de nossa, errei um pigmento, misturei errado, sabe? Não era a cor que eu queria. Então, como eu tava muito treinando no digital, eu sentia falta disso, eu sentia falta dessa palpabilidade, sabe? Da realidade ali, de ter uma limitação, né? De ter uma limitação de as cores que eu posso usar, as cores que eu posso fazer, de ter as limitações de secagem, de misturas, enfim. E de também não poder simplesmente apagar e recomeçar de novo assim em um segundo. Claro que você pode simplesmente virar a página, mas a gente acaba tendo um apego ali, né? E quer fazer o melhor que dá com aquilo que a gente tem. Então, esse apego, essa limitação acabam ajudando a gente a ter um resultado. E eu te digo, tem muitas pessoas que falam, ai, às vezes eu quero que o sketch já esteja muito lindo, quero que o sketch já esteja pronto, senão eu desisto. E eu já fui muito assim, já tive muito isso. Meu, se o rascunho não tá bom o suficiente, então daí que eu não vou pintar mesmo. Só que eu tava errado. Eu parei de fazer isso e comecei a me dedicar mais a finalizar os desenhos, porque senão eu nunca chegava na parte de finalizar. Eu nunca treinava essa parte de finalização, nessa parte de pintura mesmo. De fazer as sombras, de fazer as luzes, fazer os efeitos, fazer os detalhes. Porque acabava ficando muito preso em... meu rascunho precisa estar perfeito pra depois então eu pintar, pra depois então eu ficar satisfeito com o resultado. E aí a gente sempre fica preso num momento que nunca vai acontecer, que a gente nunca deixa chegar e não vive ele, né? Então acaba que eu tenho a sensação que com a aquarela eu vou pensando muito em camadas e muito em etapas
E eu preciso estar ali presente pra fazer ela, sabe? Eu preciso estar ali dedicado naquela camada, porque se eu não fizer essa camada bem, a próxima vai ficar faltando alguma coisa, sabe? Então, é muito interessante você ver que um método de pintura, ele acaba repercutindo na sua forma de pensar, na sua forma de ver o mundo, né? Então isso, sentia muita falta de ver em aquarela e sentir essa sensação de, essa limitação, mas essa limitação fluida e gostosa ao mesmo tempo de lidar, sabe? E eu recomendo pra todo mundo que quiser tentar começar com aquarela. Meu, pega qualquer paleta que você tiver de como possível pra aprender. E aprenda, tente, se frustre, porque faz parte do processo e a gente não tá acostumado a se frustrar, mas é a partir de frustração que você para de cometer certos erros, então... E é a partir dos erros que você para de cometer outros erros. Então não tem muito como a gente lidar e querer resultados perfeitos logo de primeira. E eu acho que resultado perfeito, na verdade, nem existe, pra ser sincero. Então, parte da beleza que eu vejo muito na aquarela é justamente a imperfeição. É a falta de você... Às vezes você não consegue controlar certas camadas. Às vezes você não consegue controlar certa pincelada. Então, não só depende de você. Então, de certa forma, isso te ajuda a fazer o processo fluir e ser um pouco menos desapegado e mais atento, né, ao que você pode lidar naquele momento. Então, isso me faz muito pensar sobre a minha própria forma como eu lido com a vida, que eu sempre tô super ansioso pensando no futuro e medos do futuro. E como, na verdade, a gente só tem que estar vivendo ali no momento e se preocupar com as coisas do agora e não do futuro, porque ele nem existe. E se eu ficar pensando em todas as possibilidades do futuro, eu nunca vou viver nada, né? A gente sempre vai deixar sempre a responsabilidade pra lidar no futuro. Então, eu gosto muito de estar me colocando nesses processos de pintura, de pensar esses personagens. Eu nem falei, né, mas esse casal que eu tô desenhando é de um jogo que eu gosto muito, que é um jogo indie chamado Life Strange. É o primeiro da série e eu já joguei quase todos. O último que saiu eu ainda não tive a possibilidade de jogar, mas eu já tô assistindo lives de jogando, de gameplays, né, de gameplay. Então eu gosto muito dessa série e eu sou muito apaixonado por esse casal, principalmente a Chloe e Max, porque eu não sei explicar. Elas têm uma magia, elas têm um jeito específico de ver a vida que faz tudo parecer incrível, sabe? E ao mesmo tempo é muito real, é muito cru, sabe? Tipo, tem muitos sentimentos e é muito forte, é muito profundo e intenso tudo que você tá vivendo ali no jogo, junto com aquelas personagens. E eu confesso que eu me emocionei muito naquele jogo. Sempre que eu jogo alguma série da franquia Life Strange, é sempre muito emocionante. Mas esse primeiro casal foi certamente muito emocionante mesmo. Eu nunca vou esquecer. E eu imagino que muitas pessoas que jogaram esse jogo também têm muito carinho pela franquia, pelos personagens e tudo que a série te faz sentir. Te traz muito pra esse lado humano, de falhas, de você ter que fazer escolhas difíceis, de ver como suas escolhas afetam as pessoas ao seu redor. E como o amor, ele às vezes se adapta às questões do tempo, do momento. E você às vezes só quer proteger a pessoa amada e às vezes abre mão de estar perto dela. Enfim, não vou dar spoilers, né? Mas eu sempre vou escolher a Chloe e esse casal lindo estar junto. Eu shippo muito elas e eu já desenhei várias vezes elas, na verdade, mas eu queria fazer uma aquarela especial pra elas porque eu tenho retomado, né, a ver essa série de Life Strange, mas eu quis desenhar esse casal principal e é isso, gente. Uso muito, inclusive, games para escapes, para pensar novas realidades, me inspirar, na verdade. Games sempre me trouxeram muitas inspirações. Também porque é um mundo onde a gente pode existir de qualquer forma, a gente pode amar as pessoas, a gente pode fazer nossas próprias escolhas com nossos personagens, geralmente. Então, eu gosto muito desse estilo de jogos, principalmente esses que são mais... Eu não sei se são romance novel, mas esses que você faz escolhas e isso tem consequências na realidade do jogo. E eu imagino que a vida é meio que assim, de certa forma. Você faz suas escolhas ali no momento,
Você pode estar não achando que aquilo vai ter uma consequência no futuro, mas está. Mas ao mesmo tempo, a realidade não tem que ser pesada o tempo todo, sabe? Ela tem que ser sobre você deixar fluir suas emoções às vezes, ou às vezes você só pensar de forma muito ah, crítica e notar que eu tenho que tomar uma decisão e nesse momento pode ser difícil, mas isso vai ser bom, sabe? Não sei se isso é muito bom, mas enfim, a gente sabe que faz parte da vida e nem tudo é flores, mas nessa aquarela vai ser. Digo isso porque às vezes a gente tem que romantizar um pouco a nossa realidade também, né? Não só deixar pros filmes e deixar para séries, games e tudo mais, mas também ver com novos olhos nossa realidade, nossos romances, nossas afeições. E isso me faz pensar muito sobre como a gente pode implementar a criatividade no nosso dia a dia, né? Criar novas realidades para nós mesmos, ou só pegar a realidade que já vivemos e tentar trazer um novo olhar para ela. E é isso. Fiquem aí com o resto do processo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aí um like, se inscreva, porque tem muito mais coisa por vir. E eu amaria que vocês estivessem do meu lado. Tenham um ótimo dia. Até mais. Beijos.